Olá, alunos. Aqui é o professor Marcos Fabiano, da disciplina de Cálculo 2 do curso de Licenciatura em Matemática Modalidade à Distância da Universidade Federal do Acre. Então, na videoaula de hoje, nós vamos tudo bem? Resolver os exercícios da atividade AD05, ok? Então, a atividade AD05, ela envolve o assunto de cálculo de área. Então, ela dá o conjunto e pede para nós estabelecermos a área do conjunto, ok? Delimitada pelo conjunto. Então, o nosso conjunto aqui, ele tem como sendo A os pares x, y do R2, onde o x está variando de menos 2 até 2, y igual a 0, que é o eixo x, e y igual a x² menos 4, ok? Então, x² menos 4, ela é uma parábola de concavidade para cima. E justamente o menos 2 e o 2 são as raízes dessa parábola. Então, aqui no gráfico, eu tenho que no 2 e no menos 2, a função é zero. Tudo bem? Por quê? Quando x é igual a 2, y vai ficar 2 ao quadrado menos 4, que dá 4 menos 4, que é zero. Quando x é igual a menos 2, y vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 4, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 dá zero. Ok? E o vértice dessa parábola vai ser justamente em x igual a zero. Quando x é igual a zero, y é igual a 0 ao quadrado menos 4, que dá menos 4. Então, o ponto 0 e menos 4 é o vértice aqui da parábola, ok? Então, como a parábola tem concavidade para cima, ela vai crescer nesse sentido, ok? Então, esse é o gráfico da função x² menos 4 no intervalo de menos 2 até 2. Então, eu quero a região que está entre o gráfico da função, entre o intervalo menos 2 e 2 e o eixo x. Então, esse é meu conjunto. Toda a região delimitada pela função, entre o intervalo menos 2 e 2, o eixo x. Ok? Então, toda essa região aqui que eu estou pintando é a região do conjunto. Esse é meu conjunto A. Ok? Então, a primeira observação que nós temos que fazer, o conjunto A, ele está inteiramente abaixo do eixo x. Então, como eu quero calcular a área do conjunto A, ok? Como o conjunto está totalmente abaixo do eixo x, isso vai ficar menos a integral da f de x dx no intervalo dado, que é de menos 2 até 2, ok? Então, vamos calcular. Então, isso vai ficar menos a integral de menos 2 até 2. A minha f de x que eu vou usar é x² menos 4. Ok? Então, isso vai ficar menos a integral de menos 2 até 2 de x² dx menos a integral de 4 dx, ok? Então, isso vai ficar menos que multiplica. A primitiva do x² é x³ sobre 3. Essa primitiva vai ficar avaliada no intervalo de menos 2 até 2. A primitiva de 4 é 4x, então vai ficar menos 4x avaliado no intervalo de menos 2 até 2. Ok? Então, isso vai ficar igual. Então, menos que multiplica. Agora, vai ficar 2 ao cubo sobre 3, menos o menos 2 ao cubo sobre 3. Menos 4 vezes 2, menos
4 vezes menos 2. Ok? Então, dessa forma, continuando o cálculo aqui, ok? Vamos subir aqui um pouquinho a folha para continuar o cálculo. Então, continuando o cálculo, isso vai ficar igual, ok? 2 ao menos, né? 2 ao cubo é 8, então fica 8 sobre 3. Menos 2 ao cubo dá menos 8. Com o menos aqui vai ficar mais 8 sobre 3. Menos 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Com menos fica mais 8. Então, isso vai ficar menos, que multiplica. 8 terços mais 8 terços vai dar 16 terços. 8 mais 8 dá 16. Então, vai ficar menos 16. Então, isso vai ficar igual. Menos, que multiplica. 16 terços menos 16 vai ficar menos 32 sobre 3. Então, menos 32 sobre 3 vai dar 32 sobre 3. Então, a área ali do conjunto dado, tudo bem? Que é a região da parábola, no intervalo menos 2 até 2, com vértice em 0 e menos 4, tudo bem? Que é toda essa região sombreada aqui. Ela possui uma área equivalente a 32 sobre 3 unidades de área, ok? Vamos para o próximo exercício da atividade. Então, o próximo exercício da atividade, ok? É o item B, onde ele dá o conjunto, tudo bem? Os pares x e y do R2, com o x variando de menos 1 até 3, y igual a 0, que é o eixo x, e y igual a 2x mais 1. Então, y igual a 2x mais 1 é uma reta, ok? E é uma reta crescente, porque o coeficiente do x é positivo, ok? Então, eu tenho que, para fazer a forma geométrica da reta, eu preciso de 2 pontos. Então, vou avaliar justamente nos extremos do intervalo de x aqui, de menos 1 e 3. Então, quando x é igual a menos 1, ok? O y vai ficar 2 vezes menos 1, menos 1. Então, isso vai ficar menos 3, menos 2, menos 1, que dá menos 3. Quando x for igual a 3, o y vai ser igual a 2 vezes 3 menos 1. Então, isso vai dar 6 menos 1, que dá 5. Então, quais são os pontos da reta que eu tenho? Eu tenho o menos 1 com o menos 3. Então, localizando aqui no gráfico, tenho o menos 1 aqui com o menos 3. E tenho o 3 com 5. Então, o 3 aqui com 5. Então, esses dois pontos é os extremos do intervalo onde eu quero fazer o conjunto A. Então, vai ser uma reta crescente que parte do ponto menos 1 e 3, ok? E vai até o ponto 3 e 5. Então, é esse segmento de reta aqui, ok? Então, quem eu quero como conjunto, tudo bem? Quem é meu conjunto A? O meu conjunto A é os pontos que estão sobre a reta, tudo bem? O eixo x e todo mundo que fica entre o eixo x e a reta, no intervalo de menos 1 até 3. Então, isso vai dar justamente esse conjunto que eu estou sombreando aqui, ó. De menos 1, tá? Até esse pontinho aqui. E desse pontinho até o 3, delimitado pelo gráfico da função e o eixo x. Ok? Então, aqui, de cara, nós temos o quê? Que a região do conjunto A, tudo bem?
se divide em duas etapas. Uma parte que está abaixo do eixo x e a outra parte que está acima do eixo x. Então, justamente nesse pontinho aqui, eu tenho que identificar quem é o x que divide o intervalo em duas partes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 2x menos 1 igual a 0. Então, isso vai implicar 2x igual a 1, ok? Então, isso vai implicar x igual a meio. Então, é justamente no meio aqui que a função intersecta o eixo x. Então, vamos lá. O cálculo da área do conjunto A, ele vai se dividir no cálculo de duas áreas. A área da parte do conjunto que está abaixo do x com a parte que está acima. Então, a parte que está abaixo está variando de menos 1 até meio. Então, como ela está abaixo, vou multiplicar por menos. Vai ficar menos a integral de menos 1 até meio. De que função? Da função 2x menos 1. De 2x menos 1 dx. Mais a outra parte vai de meio até 3. Então, vai ficar a integral, como está acima, fica positivo. Então, fica de meio até 3 da função 2x menos 1 dx. Ok? Então, vamos lá. Então, vai ficar menos. A primitiva de 2x é x quadrado. Então, vai ficar x quadrado. Primitiva de 1 é x, então vai ficar menos x, avaliado no intervalo de menos 1 até meio. Mais, novamente, a primitiva de 2x é x quadrado. E a primitiva do menos 1 é menos x, avaliado no intervalo de meio até 3. Ok? Então, vamos resolver essas contas aqui. Então, vai ficar menos que multiplica. Então, vou aplicar, tudo bem? No meio, depois menos no menos 1. Então, vai ficar meio ao quadrado, menos meio, ok? Menos o menos 1 ao quadrado, menos o menos 1. Mais, agora vou aplicar de meio até 3, então vai ficar 3 ao quadrado menos 3, menos meio ao quadrado, menos o meio. Então, vamos lá, menos que multiplica. Menos está multiplicando tudo isso aqui, ó. Então, vamos calcular primeiro essa soma aqui. Então, vai ficar menos 1 quarto menos meio, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá mais 1. Mais, agora eu tenho 3 ao quadrado dá 9, menos 3, menos meio ao quadrado dá 1 quarto, menos meio, ok? Então, vamos lá. Menos que multiplica. 1 quarto menos meio vai dar quanto? Vai dar menos 1 quarto. Então, vai ficar menos 1 quarto. Menos 1 mais 1 dá 2. Então, fica menos 2. Mais 9 menos 3 dá 3. Dá 6, desculpa, corrigindo. 1 quarto menos meio dá menos 1 quarto. Então, fica menos 1 quarto, fica mais 1 quarto. Então, isso vai ficar menos que multiplica. Menos 1 quarto menos 2 vai ficar menos 9 quartos. Mais 6 mais 1 quarto vai dar 25 quartos. Então, isso vai ficar menos 9 quartos. Com menos fica mais 9 quartos. Então, 9 quartos mais 25 quartos. Ok? Então, 9 mais 25 quartos, ok? Vai ficar igual. 9 mais 25 vai dar 34. Então, vai ficar 34 sobre 4. Então, o cálculo da área do conjunto aqui, que está sombreado, é o cálculo da parte de menos a integral da parte que está abaixo do x, mais a integral definida
da função da parte que está acima do eixo x. Então, nesse cálculo todo, ficou 34/4. Ok? Vamos para o próximo exercício. Então, aqui no próximo exercício, nós temos o conjunto A, tudo bem? Sendo os pares x e y do R2, com x variando de -1 até 1, y igual a 0, que é o eixo x, e agora y igual a x² mais 1. Ok? Então, a parábola y igual a x² mais 1. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiramente, vou avaliar a minha parábola y igual a x² mais 1 no intervalo de -1 até 1. Então, isso vai ficar para x igual a -1, eu tenho y igual a -1 ao quadrado mais 1. Então, -1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2. Para x igual a 1, y é igual a 1 ao quadrado mais 1, que também dá 2. Então, o ponto 1 e 2 está aqui, -1 e 2 está aqui, e 1 e 2 está aqui. Então, nós temos que observar que, como esses dois pontos eles são simétricos, o vértice da parábola vai ser justamente no x igual a 0. Então, no x igual a 0, vai ficar 0 ao quadrado, que dá 0, mais 1, então dá o ponto 0, 1. Então, o ponto 0, 1 aqui do gráfico é o vértice da parábola. Então, como a parábola é de concavidade para cima, então ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Ok? Então, quem que eu quero como conjunto? Eu quero todos os pares x e y do R2, com x variando de -1 até 1, y igual a 0 e y igual a x² mais 1. Ok? Então, vai ser todo mundo que está delimitado entre a reta x igual a -1, x igual a 1, o eixo x, no intervalo de -1 até 1, e a parábola. Então, vai ficar esse conjunto aqui. Então, esse é meu conjunto A. É ele quem eu quero saber quem é a área. Ok? Então, a área do conjunto A, como ele é totalmente acima do eixo x, então fica a integral da função x² mais 1 dx no intervalo de -1 até 1 que foi dado. Então, a primitiva do x² é x ao cubo sobre 3 e do 1 é x. Então, fica x ao cubo sobre 3 mais x, isso avaliado no intervalo de -1 até 1. Então, vou aplicar primeiro no 1, depois no -1. Então, isso vai ficar 1 ao cubo sobre 3 mais 1 menos o -1 ao cubo sobre 3 mais o -1. Então, isso vai ficar 1 ao cubo sobre 3, vai dar 1/3 mais 1. Menos 1 ao cubo, ok? Dá -1. Então, fica -1/3, com o menos que está aqui fora, fica mais 1/3. Mais -1. Então, vai dar -1. Com o menos que está aqui fora, fica mais 1. Então, 1/3 mais 1/3 dá 2/3. 1 mais 1 dá 2. Então, isso vai ficar 2/3 mais 2, vai ficar 8/3. Então, o cálculo da área do conjunto aqui delimitado pela função x² mais 1 no intervalo de -1 até 1 entre o eixo x e a parábola, que é esse conjunto sombreado, ele tem uma área equivalente a 8/3 de unidades de área. Ok? Então, na próxima videoaula, falarei sobre a atividade AD06. Bons estudos, pessoal!